Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui se reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e paz do nosso Senhor sejam com vocês hoje à noite. Hoje à noite nós vamos começar um novo tema, um novo série, olhando no livro do Oséias. No Oséias, no Antigo Testamento, um profeta profundo e um profeta que fala no respeito do amor de Deus. E o que significa para viver na plenitude do amor de Deus. E vamos começar, mas antes de mais nada, vamos colocar todos nas mãos de Deus. Vamos orar. Deus Pai, obrigado que você está conosco neste momento, Deus, hoje à noite. Obrigado para seu amor que você tem para nós. Obrigado o seu Espírito Santo que está agindo em nossas vidas. E hoje à noite eu quero colocar tudo nas suas mãos, Deus. Que você vai nos tocar, que você vai nos visitar nas nossas casas separadas, que nós possamos sentir a união que vem através do Espírito Santo. Obrigado por todas as coisas que você está fazendo nas nossas vidas, Deus. Tudo eu coloco nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A leitura bíblica vem de Oséias 1 até 11, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotam, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Qual é o papel de um profeta? Qual é o propósito de um profeta? Essa é uma pergunta muito interessante. É para fazer predições do futuro, para olhar na frente e nos dizer o que vai ser. Ou seja, que o papel de um profeta é para encorajar, para edificar o povo. Tudo isso é certo. Mas olhando no Antigo Testamento, nós temos um visto mais profundo sobre o que significa ser um profeta de Deus. E o que significa
para ser o profeta no Antigo Testamento, foi para exortar o povo, fazer a vontade de Deus. Eles eram representantes de Deus. E os profetas do Antigo Testamento sempre falando do respeito de duas coisas. Eles sempre falou no respeito da realidade, o pecado e o julgamento que vai vir por causa do pecado. E segundo, os profetas sempre estavam dando esperança. Se vocês voltarem a Deus, vocês vão experimentar a vontade dele, a plenitude dele. E também, hoje em dia, a profecia é mais a ver da vontade de Deus. É mais para nos mostrar o que é a vontade de Deus para a sua vida. Deus nos deu liberdade para fazer nossas próprias escolhas. Temos um caminho que Deus quer para nós e temos o caminho do mundo. E nós temos essa liberdade para escolher a vontade de Deus e o outro caminho que vai que vai vir na direção da morte. E a profecia tem um papel muito importante para nos edificar, para nos dar visto no futuro, mas no mesmo tempo para nos desfiar, continuar andando no caminho de Deus. E nós vamos olhar numa profeta chamada Osés. Mas antes de apresentar Osés, temos que explorar, temos que dar uma olhada no contexto dos israelitas, na história, o que eles estavam fazendo na época de Osés. Muitos anos antes de Jesus, teve discórdia entre os israelitas. E, infelizmente, os israelitas, se separou em dois reinos. E isso aconteceu na época de Salomão. Eles tiveram discórdia e eles se separaram. E teve o reino do norte, chamado Israel, e teve o reino do sul, chamado Judá. E a cidade capital do Israel foi Samaria. E a capital do Judá era Jerusalém. E Jesus era do parte do Judá, do tribo Judá. E a história do reino de Israel não acabou muito bem. Este reino do norte, chamado Israel. No final, eles foram conquistados pelos assírios. E nunca voltou como eles eram antes. E na época de Jesus, teve algumas pessoas ainda lá no Reino do Norte, e eles eram chamados samaritanos. Você já ouviu falar os samaritanos, né? Mas do outro lado, teve o Reino Judá, que vem os judeus. E eles sobreviveram. Foi muito difícil. Teve o exílio na Babilônia, teve a persecução dos romanos, mas eles sobreviveram. Mas tudo isso, Deus escolheu povo só. No começo, Ele chamou Abraão, e depois Ele chamou Moisés para libertar o povo. E depois Deus escolheu Davi, homem segundo o coração de Deus, para lidar, para ser rei nessa nação. Sempre foi a vontade de Deus para ter povo só, separado para Deus. E eu creio que sempre vai ser a vontade de Deus para ter povo só, completamente rendido a dele. E nós somos esse povo. Nós somos a igreja, separado, uma igreja só, com Jesus como nossa cabeça, com Jesus nosso libertador, nosso salvador e nossa grande rei. Mas ainda
estamos um pouco para trás na época do Oséias. E teve os dois reinos, no norte e do sul. Tudo estava contrário da vontade de Deus. Teve dois reinos brigando, e o reino de Israel estava vivendo afastando de Deus. Mas também, dentro de tudo isso, dentro de todos esses problemas, essas coisas contra a vontade de Deus, teve um grande problema. Que esse reino de norte, esse reino de Israel, era muito, muito rico. E na vista dos israelitas, tudo foi ótimo. Porque quando tudo está bem, quando nós estamos vivendo nos momentos fáceis, nos momentos de prosperidade, é muito difícil aceitar que temos problemas. E exatamente isso acontecera com os israelitas. Eles estavam vivendo com muito dinheiro, muita riqueza, mas afastado de Deus. E o povo não queria ouvir nenhuma profecia contra o jeito que eles estavam vivendo. Parece bem similar do mundo hoje em dia, não é? Mas mesmo assim, dois profetas surgiram nessa época. Dois profetas chegaram. Uma chamada Oséias e outra Amós. E eles falaram do julgamento contra Israel. Amós, outro lado, o foco dele foi o julgamento por injustiça social, que o povo teve esquecido os pobres, um assunto muito importante. E Oséias, ele teve outro assunto, o julgamento por adultério. Vamos ler. Primeiro capítulo do Oséias, segundo versículo. Diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Essas são muito fortes palavras. E se você tiver dúvida sobre esse texto, eu vou ler uma outra tradução. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Palavras muito, muito fortes. E foi típico nessa época, os profetas, para não somente falar a mensagem de Deus, mas também para representar através dos atos. E hoje em dia também nós vemos isso quando nós vemos nos ativistas no mundo que está vestindo uma forma para mostrar um problema no mundo. Porque as coisas, é uma coisa para falar e outra coisa para realmente mostrar. Ou seja, imagens são mais fortes do que palavras. E para Oséias, ele tem que não somente falar algo contrário de Israel, mas ele teve que fazer uma coisa muito, muito difícil e muito, muito estranho. Ele foi mandando por Deus para casar com uma mulher que vai trair. Ele foi mandando por Deus para casar-se com uma mulher infiel. Uma mulher com uma história de infidelidade. Imagina a reação do povo, dos amigos de Oséias, falando coisas: faz isso não, Oséias. Ela vai te trazer vergonha. Não pode salvar ela, Oséias. O que você está fazendo? Se não fazer sentido nenhum.
Toda essa cena parece como um filme, como um filme típico, quando uma menina boa se apaixona como um bandido e o bandido para de fazer crime e começa a viver direito. Esse é como uma final feliz. Mas infelizmente, essa história não rolou assim. O ato de Osés está demonstrado uma realidade. Escrito no versículo 2, a nação do Israel é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Portanto, adultério, nesta profecia, significa vivendo afastando a Deus. Adultério é um símbolo do pecado. E igual dos israelitas, Deus nos criou para ser dele. Ele fez uma aliança conosco, como uma aliança do casamento. E quando nós vivemos afastando de Deus, somos iguais da mulher do Osés. Somos iguais como Gomer, o nome dela. E pecado dá à luz o pecado. Quando alguém vive numa forma afastando de Deus, essa forma de vida vai continuar dando pecado. O pecado dá à luz o pecado. E 3 filhos foram nascidos do casamento como Gomer. O primeiro filho, chamado Jezreel, significa castigo. O segundo filha, Lo-Rumá, não amada. E o terceiro, um filho chamado Lo-Ami, não meu povo. Imagina vivendo com esses nomes. Não meu povo, não amada, castigo. Imagina vivendo com esses nomes. Mas isso é a realidade de vivendo uma vida afastando de Deus. Ou seja, nós não sabemos muito sobre o casamento de Osés e Gomer. Mas sabemos que Gomer traiu Osés. Igual como o povo de Israel traiu a Deus. Eu quero ler uma outra passagem nesse livro de Oséias, capítulo 3, versículo 1 ao 5, porque esse vai falar bem no respeito disso. A reação de Oséias, a reação de Deus. Vamos ler Oséias 3, 1 ao 5. O Senhor me disse, vá, trata novamente com amor sua mulher, a pensar de ela ser amada por outra e ser adúltera. Ama-a como o Senhor ama os israelitas, a pensar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Agora Oséias está falando, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Imagina que você fosse Oséias neste momento, que você teve que buscar, procurar sua mulher infiel. Sua mulher deixou você. Ela não voltou como filho pródigo, mas
Mas o Oséias teve que procurar ela. Que vergonha! Talvez ele teve que andar na cidade perguntando às pessoas: "Oh, você viu a minha esposa, Gomer?" Talvez ele teve que entrar nos bares para procurar. Talvez ele tenha que olhar nos bordéis. E no final está escrito que Oséias achou ela como outro homem. E Oséias teve que comprar sua esposa de volta. Tudo isso pelo amor. Porque Oséias teve que amar ela da mesma forma que Deus amava os israelitas. Deus nunca abandonou o povo dele, mesmo que eles estavam vivendo longe dele. Deus procurou. Deus sempre teve outro plano para reconciliar com o povo dele. O capítulo 1 termina assim. Eu vou estar lendo. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizer a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si só líder e se levantarão de terra, pois será grande o dia de Jezreel. Vocês conseguem ver isso dentro dessa passagem? Mesmo os nomes dos filhos foram restaurados. Vocês são meu povo. Vocês são filhos amados. Isso é incrível, porque o amor de Deus é mais forte do pecado. O poder do amor de Deus tem o poder sobre o poder do pecado. E Deus continua a nos procurar. Ele nos encontrar no meio dos nossos pecados, nas nossas decisões ruins. E Deus nos levantar. Deus nos restaurar. Deus sempre nos comprar como sangue de Jesus Cristo. Quando eu estava preparando nessa sermão, nessa palavra, eu achei um ditado muito bom. Eu quero ler com vocês. Está dizendo assim: religião diz, se você muda, se você se tornar um homem bem, uma mulher bem, se você se transforma, Deus vai te amar. Mas o Evangelho é diferente. E o Evangelho de Jesus Cristo diz: o amor de Deus vai te transformar. Tudo começa com o amor de Deus. Nós estamos transformados pelo amor de Deus. Deus sempre nos procura no meio do nosso pecado e nos levanta para ser filhos amados. E isso está acontecendo através da profecia do Oséias neste livro. Então, para encerrar, eu quero voltar nesta cena. Oséias está procurando a mulher dela. Oséias está entrando nos bares, está entrando nos bordéis para procurar uma mulher infiel. E o povo está olhando no Oséias, está falando: como você pode amar essa mulher? Ela não merece ser amada assim. E eu gosto de imaginar que Oséias olhava neste povo e falou: como Deus pode te amar? Como Deus pode nos amar? Você acha que nós merecemos ser amados assim? Tem um texto numa música que eu quero ler, e depois disso eu vou passar essa música na nossa reunião. Chamado Me Leva para Casa. E o primeiro estrofe
está dizendo assim: como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Eu quero te encorajar hoje à noite para aceitar o amor de Deus na sua vida e deixar o amor dele se transformar cada dia mais. Deus te abençoe. Amém.